E no caso da pastora, ele conseguiu fazer a senhora juíza para que a senhora entendesse as leis do mundo material, né, do mundo da carne, para entender as leis espirituais. Para a gente entrar nesse assunto que é um assunto que tem muita informação, é muito intrigante. Né? E quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente começa a entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, só por causa dessa grande carreira que Deus me deu, né? Eu hoje tenho 20 livros escritos, faço esse seminário, que é o SILC, o Seminário Intensivo Internacional hoje, de Libertação e Cura. Nós vamos realizar a edição de número 104. 104 agora, edições. começando segunda-feira em Brasília. Segunda-feira em Brasília. Começa a edição de número 104. Tem todo mês. No Instagram tem a sua agenda, né? Pastora Tânia Tereza. Tem. No meu site, pastorataniatereza.com, é que tem cursos e seminários. Todos os seminários, todos os cursos você vai ver lá. Tem SILC online, tem SILC presencial, tem seminário de Rompendo com Maldições, tem tudo. Sim. Mas o SILC hoje tem edições no mundo. Nós já fizemos a 4ª edição na Europa, já vamos para a 5ª edição, a 2ª nos Estados Unidos, e 104 edições. Milhares e milhares de pessoas experimentam libertação como você, né, teve uma visão do mundo espiritual. E tudo isso porque Deus não abriu uma porta lá naquela ruazinha da escola. Exatamente. Né? Então, aprenda a agradecer porta fechada. Agradeça em tudo dá graças, né? Mas agradeça até pelas portas fechadas. Verdade. Eu brinco muito que, assim, às vezes a gente perde o elevador ou para no sinal, na rua, e até nisso hoje em dia eu agradeço. Hoje eu tive uma porta fechada. A hora que eu cheguei aqui, eu fiquei trancada no banheiro. Talvez o timing... Mas eu fiquei bem tranquila, porque eu falei, tem um propósito. Tem um propósito. Alguém vai consertar essa porta, não vai entrar uma pessoa com síndrome do pânico, porque vai morrer lá dentro. Com certeza. E aí a gente chega nesse assunto que é sobre as leis espirituais, que... eu abri a caixinha de perguntas, eu recebi muitas perguntas. Eu acredito. Muitas eu até já imagino qual seja a resposta, mas eu queria começar entendendo por que, ou qual é a diferença principal entre heranças hereditárias e maldição. Não tem diferença. Eu mudo o nome para não arrepiar as pessoas. Às vezes eu digo legados geracionais, heranças espirituais, mas a Bíblia chama de maldição hereditária. Heranças hereditárias. A Bíblia chama de maldição hereditária. Maldição hereditária. Você herda bênçãos e maldições. Sim. O que teus pais construíram de bem tem um legado de bênção. E o que eles construíram de mal tem um legado de maldição. É herança. Aqui, uma das perguntas que chegou é que a pessoa falou assim, olha, meus pais me confessaram que fizeram aborto antes de eu nascer. Eu estou tentando ter filhos. Tem maldição sobre a minha vida? Sim. O que acontece quando alguém na família derrama sangue, ou por aborto, ou por homicídio, né? Violência doméstica também, ela abre uma porta espiritual para espíritos de morte agirem na descendência. E uma das coisas que o espírito de morte pode fazer é trazer a morte da criança antes de saberem até que ela foi gerada. Sim. Você tem, por exemplo, um embrião que foi formado hoje e nem chegou a crescer para chegar no útero e desenvolver. Mata no ventre, mata recém-nascido, como matou meu filho, né, como morreu minha criança. E também abortos espontâneos. Muita gente gera e aborta. Pode ser consequência, sim, de derramamento de sangue numa família. Agora, se os pais confessaram e se arrependeram, porque a confissão sem arrependimento, a maioria não funciona. Ela, nesse caso, ela disse que os pais nem eram cristãos. Então, agora o conselho que eu dou para essa querida: senta com os pais deles, fazem eles verem um vídeo meu que está no YouTube que chama Aborto Aula 9. Aula 9 porque é a aula 9 do SILC Online. Eu abri, tirei dos cursos fechados e abri porque é tão importante esse assunto que eu quero que todo mundo entenda. Então, os pecados de derramamento de sangue, que são de morte nas vidas anteriores, podem recair sobre os descendentes. Trazer morte prematura, trazer aborto, trazer infertilidade, trazer um tanto de coisa. Então, tem pecados específicos que direcionam para doenças, para morte? É isso. Imagine uma árvore, que fruto que ela produz? A raiz vai produzir o fruto que vai aparecer. Então, herança de roubo, de furto, dá perdas financeiras. Então, peraí, pessoal, anota aí. Quem está acompanhando aqui, heranças primeiro de derramamento de sangue. Consequência.
mortes prematuras, acidentes frequentes, doenças graves, morte de criança no ventre, aborto, gera tudo que é morte. Morte de negócio, morte de projeto, morte de tudo. César mata o que ele quiser. Derramamento de sangue significa aborto, matar um ao outro, homicídio, seus violência pais doméstica, tiveram escravos, derramaram 3 a 4 sangue, gerações. derramaram sangue inocente, derramamento de sangue. Sim. Derramamento de sangue. Isso causa heranças que vão trazer doenças graves, acidentes frequentes, mortes prematuras e perdas, doenças, acidentes com perdas de braço, de perna, de membros. Então né? isso ajuda a responder muito por que uma criancinha de 12 dias, ou de 1 ano, ou de 2 anos, acontece algo muito sem ruim dúvida, com essa sem pessoa. dúvida, foi com o nosso bebê. E tem mais, se o aborto foi da própria pessoa, se não é herança, se é pecado da pessoa, o aborto é a morte de uma criança no ventre. Sim. Na verdade, não é de uma criança, é de uma geração inteira. Sim. Porque se a minha mãe me abortasse, meu filho Léo não teria nascido, minha filha Simone não teria nascido, Sim. meus netos, meus bisnetos, você elimina gerações. Então, quando há um derramamento de sangue no corpo da pessoa, que é o pecado, não é a herança, o outro filho é gerado no ventre onde houve a morte do primeiro, no túmulo do irmão. Sim. E aí você vai ver doenças raras, que a medicina não sabe explicar, e que o Espiritismo fala que é por causa da reencarnação, que foi mal na vida passada. Na verdade, é um mundo espiritual que já começou a agir desde o ventre no corpo daquela criança. Eu vou perguntar como que a pessoa quebra essa maldição. Mas antes dessa pergunta, eu queria entender os outros pecados. Sim. De furto. O fruto é igual, o fruto colhido é igual ao fruto plantado. Imagina uma árvore que tem uma raiz que brota, vai nascer uma outra árvorezinha igual a ela, né? Roubos e furtos, apropriação indébita, lesão de herança, prejuízo a terceiros, deixam herança para os descendentes de dificuldade financeira, de miséria, de negócios que não dão certo, é na área financeira. Pecado na área financeira deixa herança na área financeira. Pecado de promiscuidade deixa herança de promiscuidade. Ou seja, se os pais traíram, principalmente quando estavam no relacionamento. Exatamente. Adultérios, promiscuidade de toda a natureza, vai gerar filhos que têm problemas nessa área. Né? Vícios, gera vícios. E não necessariamente o mesmo vício, e não necessariamente a mesma promiscuidade. Eu falo que os demônios trabalham em castas, especializações. Então, o demônio da promiscuidade, né? Vamos supor que foi o adultério do avô, o avô desonrou a família, no caso do meu pai, fez tudo errado. Pode ser vários tipos de consequência espiritual disso aí, desde a insaciedade sexual, desde a pornografia na internet, desde a pedofilia. É como um atleta, você é um atleta. Sim, não conseguir ter filhos. Você sabe que um atleta, uma hora ele pode jogar vôlei, outra hora handebol, jogar futebol. Na Olimpíada ele pode ter 3 modalidades, não é? Então, tem demônios que se especializam na modalidade tal, mas é atleta. Sim. Tudo é na mesma área. E idolatria traz várias consequências. Idolatria traz uma incapacidade espiritual, porque tem uma maldição que Deus estabeleceu, que torna-se igual ao ídolo, aquele que faz e que nele confia. Mas antes de falar isso, a Bíblia fala que o ídolo tem olho não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa. Som nenhum sai da garganta, ele é um deficiente. E espiritualmente se torna deficiente quem segue o ídolo, torna-se igual. Né? Além da deficiência, se torna solitário, porque o ídolo é solitário, o ídolo não tem família, não existe. É um ser que não tem vida, não tem família, não tem nada. Porque um parênteses é assim, eu procurei a pastora para fazer o silk inicialmente porque eu tinha vindo da minha 5ª ou 6ª cirurgia de joelho. E eu conversei com a pastora, conversei com o Léo também bastante durante o seminário, explicando tudo. Eu queria me curar dos joelhos, eu tinha os melhores médicos. Era uma pessoa muito dedicada enquanto jogador de futebol, só que toda hora eu tinha dores. Eu fazia cirurgia atrás de cirurgia, eu saía da sala de cirurgia com dores no joelho. E eu não conseguia me curar e não conseguia entender o porquê isso estava acontecendo. Então, quando as pessoas estiverem passando por situações que você, às vezes, não tem uma explicação científica, não tem uma explicação médica do que está acontecendo na sua vida, por que você não está conseguindo engravidar, por que você sente muitas dores e não consegue curar, e já tentou diversos tratamentos, aí é que entra esse seminário intensivo de libertação e cura que eu fiz inicialmente para isso, mas obviamente que eu comecei a entender que eu poderia ter maldições ou heranças hereditárias em outras áreas.
Então, a pastora começou a me explicar sobre isso e hoje eu já estou, desde o seminário, eu não fiz nunca mais nenhuma cirurgia, faço Nem vai fazer, musculação, dou acabou. saltos, Acabou, pulo acabou. e treino e jogo futebol praticamente todos os dias da semana Acabou. sem nenhuma Está dor. curado, né? Então, Amaury, toda enfermidade, porque hoje você tem uma medicina de alta ponta, alta tecnologia. Toda enfermidade que você não tem respostas clínicas, a grande probabilidade de ser espiritual, né? O homem tem e aí enfermidade. esse pecado é de quê? Depende. Teria que fazer um mapeamento da história dessa É família. muito personalizado, É, né? é pessoal. O atendimento no CILC é pessoal. Você Sim, teve um sim. atendimento, você. Sim, Né? sim. A gente generaliza, mas é Porque as pessoal. pessoas querem entender, porque se isso não está acontecendo na minha vida, se eu não estou conseguindo prosperar na minha área financeira, provavelmente é porque meus antepassados roubaram ou, enfim, alguma coisa relacionada à questão financeira. Então, como a pastora explicou, para ficar claro para quem é leigo, assim como eu era, continuo sendo, mas cada pecado, se você não está prosperando, não está tendo facilidade em alguma área, procure entender mais, porque pode ser Porque uma Deus é libertação. bom, Mauri. Deus é bom. O vontade desejo de de Deus Deus é é abençoar, é boa, abençoar. perfeita e agradável. Ele não abençoa quando tem um obstáculo para isso, porque a pessoa fez escolhas erradas. Sim. E ele não quebra leis. Então, quando a senhora mencionou que 30% podem ser Heranças, dos antepassados, e os 70% outros 70% pessoal. são das nossas próprias escolhas aqui no mundo. Exatamente. E aí, herança espiritual de feitiçaria, ocultismo, buscar trevas, são doenças na cabeça e no pescoço. Hoje, no CILC, tem história de criança curada de autismo. Olha que legal. Que os médicos dizem que não tem cura porque os pais foram para lá e confessaram os pecados de feitiçaria. Essa era uma das perguntas que chegou. Qual é uma história lá no meu canal do YouTube tem um vídeo. Crianças podem ter doenças espirituais. Corre lá para você ver o testemunho, autismo, uma criança curada. E todo dia chega testemunho. Os pais foram para entender. Eles confessaram os pecados. Não, eles ouviram o meu vídeo onde eu falo de heranças espirituais e digo que doença na cabeça e no pescoço, seja no corpo físico, tumor, aneurisma, tireoide, como no corpo neurológico, aneurisma não, Alzheimer, bipolaridade, esquizofrenia, autismo, transtorno obsessivo, pode ser por consequência espiritual de consulta a demônios, porque essa parte do corpo que é ofertada para Satanás. Sim, é o sangue de cabeça, é o lugar de bater a cabeça lá no altar. Sim. E é essa área que vem a herança para os filhos. Então, contra fatos, Amaury, não tem argumento. Você está dizendo um fato, fui curado. Todo dia chega notícia de cura. Sim. Todo dia. Então, existem doenças espirituais, sim, decorrentes do mundo espiritual, e é possível resolver isso. Vá para o CILC que você também. E o que eu acho interessante de falar é que muitas pessoas falam, mas é uma coisa mágica. Me perguntaram, né? Eu dei essa entrevista no podcast recente e eu expliquei, né, da questão do CILC. E quando eu saí do seminário, eu não senti o meu joelho bom rapidamente, não foi uma coisa mágica. Processo. Mas foi um processo. O que aconteceu? Eu fui a um médico levar uma outra pessoa e quando eu cheguei nesse médico, esse médico, coincidentemente, era especialista em joelhos. Eu não fui para mim. Então, quando acabou a consulta com essa outra pessoa, eu perguntei, o senhor é médico da área de joelho? Ele falou, sim, eu atendo atletas paralímpicos. Eu falei, poxa, então esse médico já recebeu de tudo. Tem como dar uma olhadinha aqui no meu joelho, só por via das dúvidas? Ele olhando o meu joelho, ele detectou uma coisa que nenhum outro médico tinha detectado. Os melhores médicos de São Paulo, você pode botar o top 3, top 5 de São Paulo, já tinham dado o mesmo diagnóstico, falou assim, você não tem mais jeito, seu joelho vai doer para sempre. Olha só. Todos os médicos falaram isso. Todos. Eu falei assim, não é possível. Eu tinha 38, 39, eu falei, não é possível, eu sou saudável, eu quero abaixar para brincar com meu filho, E eu comecei a ter muita dificuldade para abaixar para brincar com meu filho. Eu abaixava, ele ia para um lugar, então eu não conseguia fazer isso porque meu joelho doía. E eu comecei a buscar cura. E aí esse médico falou assim, não, Amaury, não é isso que te falaram, é isso daqui. Eu falei, caramba, isso logo após o CILC. Porque então, Deus mostrou, Deus deu a luz. Deus vai direcionando, tá? Então não vai achando que é uma mágica que vai acontecer na sua vida. Não, às vezes é. Deus tem meios diferentes de agir. Mas ele age, não tenha dúvida disso. Já teve mulher que foi para o CILC que a perna cresceu dentro do CILC 5 centímetros. Eu vi esse testemunho. E a partir dali foi um rebuliço na vida da família inteira. Pode ser instantâneo, pode ser gradativo, mas a cura virá. E eu achei muito legal no CILC que as pessoas que participaram do CILC, elas vão e elas dão seus próprios depoimentos. Então, eu vi no meu CILC, tinha uma pessoa que estava com muita dificuldade em engravidar, que já não acreditava mais que poderia ter filho, eu acho que já estava com uma idade um pouco mais avançada,
E um ano depois ela voltou com uma família linda. Mauri, todo dia tem mulher que dá notícia que engravidou depois do Você Silk. vê? Olha que legal. Todo dia tem. Agora mesmo em BH, eu estava lá numa conferência, 3 mulheres que engravidaram depois Então, do Silk.